Nós temos aqui o versículo 17 a 38 para ler. E eu gostaria, para também não tomar muito tempo, né? Não ler todo, né? Mas a gente tem que começar, né? Entendeu? Vamos ler tudo. Mas eu vou trabalhando os versículos à medida que eu for citando, né? Mas, principalmente aqui o versículo 17 diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Bom, eu queria trabalhar nesse texto do 17 até o finalzinho do capítulo, que é o versículo 38, e usar como tema igreja, líderes e liderados. Estamos aqui diante de um texto que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, ele faz uma espécie de retorno pelas igrejas que ele tinha fundado, para saber como é que estava a situação dessas igrejas, né? E ele agora já está com Silas, né? Não mais com Barnabé. Barnabé foi seu primeiro companheiro de viagem. Depois os dois separaram, foi para um lado, Barnabé com João Marcos, seu sobrinho, e Paulo com Silas. Paulo faz a segunda viagem com Silas e a terceira. E na terceira ele volta, seguindo aquele trajeto que ele havia feito tanto na primeira e na segunda, indo nas igrejas, confortando e vendo como que a igreja estava. E agora, nesse texto, a gente vê que Paulo faz uma espécie de despedida, que ele sabe que o tempo dele estava chegando, mas ele queria que as coisas estivessem tudo no seu devido lugar. E ele chega na cidade de Mileto e manda chamar os líderes da igreja de Éfeso e começa a conversar com eles, né? E uma das coisas importantes que o Paulo fala lá no versículo 28, ele diz: olha, cuidem de vocês e da igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue, sobre a qual Deus os constituiu bispos através do Espírito Santo. Mas olhando para esse texto, a gente tem aqui detalhes riquíssimos, uma variedade de detalhes riquíssimos que, se nós lermos e formos anotando, vai ter tanta coisa, mas eu escolhi aqui três tópicos para nós trabalharmos pensando nesse título: igreja, líderes e liderados. Porque igreja precisa ver esse congraçamento, precisa ver esse compartilhar, precisa ver esse cuidado, esse relacionamento entre membros e os seus líderes, ou seja, os líderes e os liderados. E tudo aqui que eu vou falar, esses três tópicos, embora pareçam que sejam conselhos para os líderes, eles se aplicam perfeitamente a qualquer um de nós. Por isso que o tema é líderes e liderados. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto, olhando aqui nesse prisma, pensando em igreja e liderado, é que na igreja precisa haver uma transparência ministerial por parte dos líderes, mas também por parte dos liderados, por parte dos irmãos em Cristo. Precisa haver também uma transparência. E quem estava aqui na escola dominical hoje deve lembrar que eu falei que, aos olhos de Deus, todos nós fomos chamados para trabalhar. O desejo de Deus a nos salvar é nos fazer servos dele, para trabalhar e levar o evangelho àqueles que não conhecem. Deus tem o prazer, ele podia fazer tudo sozinho, ele não precisa de nós, mas ele quer compartilhar um pouco do seu trabalho conosco. Ele quer que nós nos sintamos responsáveis e ao mesmo tempo capacitados para fazer o trabalho dele aqui na terra. E para isso ele escolheu vocês, e para isso ele colocou sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós também líderes. E ele deseja que esse relacionamento entre líderes e liderados seja um relacionamento que exista na transparência ministerial. Se você perceber, por diversas vezes nesse texto, Paulo vai dizer aqui: olha, vocês sabem como é de costume, ou como vocês estão a par, vocês sabem. Paulo tinha a sua vida como um livro aberto. Paulo não tinha nada a esconder dos seus liderados e nem dos seus líderes.
Paulo não tinha nada na sua vida que colocasse ele como uma pessoa que tinha vergonha ou algo que desabonasse a sua vida pessoal e o seu ministério. Paulo tinha uma vida pessoal digna de ministério. Para ele, ministério e vida pessoal era uma coisa só. Infelizmente, nós temos pessoas que abraçam o ministério, mas não têm esse tipo de transparência ministerial. Existem algumas igrejas, alguns ministérios que os líderes, para serem alcançados, misericórdia, precisa marcar agenda com antecedência, e essas pessoas parecem que são fechadas, e a igreja, os seus liderados não têm acesso total a esses líderes. Parece que existe uma espécie de bloqueio, e esses líderes se acham que estão um patamar acima, mas Paulo aqui não vê isso. Tanto é que nós falamos na igreja hoje de manhã, na escola dominical, quando ele escreve para essa igreja em Éfeso, ele fala assim: olha, aqui é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho. Como nós falamos de manhã, Paulo diz assim: olha, Deus é Pai meu, mas é Pai de vocês. Se Ele é Pai meu e é Pai de vocês, nós somos o quê? Irmãos. E olha, nós temos também um irmão em comum. Esse Deus que é Pai meu, que é Pai de vocês, tem um Filho que é Jesus Cristo. E se Ele é Pai de Jesus Cristo e é Pai meu e é Pai de vocês, significa que Jesus Cristo é o nosso irmão. Embora Paulo estivesse assumindo uma autoridade apostólica que lhe foi conferida por Deus, mas Paulo se coloca em pé de igualdade com eles no mesmo patamar. Nós estamos aqui, todos aqui, para servir a Deus. E Paulo aqui, nesse diálogo com os líderes da igreja de Éfeso, várias vezes ele repete essa expressão. Veja o que ele diz no versículo 18. Quando chegaram, ele diz: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. E aí ele chega no versículo 20 e diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. E aí ele vai lá no versículo 34, ele sintetiza essa parte dizendo o seguinte: vocês mesmo sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo não tinha nada a esconder, e ele repete nesses 3 versículos que eu li, e em outros, dizendo assim: vocês estão a par da minha vida, vocês conhecem a minha vida, vocês conhecem a minha história, eu não tenho nada do que me envergonhar, e eu não tenho nada a esconder. Tanto é que quando ele está prestes a morrer, ele escreve para o seu discípulo Timóteo dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava ciente de que estava fazendo o melhor para Deus, e ele chega até a dizer aqui em Atos: olha, eu estou com a consciência tranquila diante de Deus e dos homens. Então Paulo tinha essa vida como um livro aberto. Ele procura projetar essa transparência ministerial. A igreja precisa estar ciente das qualificações dos seus líderes. Em algumas igrejas, algumas pessoas são escolhidas pelo envelope de dízimo. Sabiam disso? Em algumas igrejas, as pessoas são escolhidas por terem afinidade com o pastor. Em algumas igrejas, as pessoas são escolhidas porque são os fundadores da igreja, porque tem uma família de renome. Mas no reino de Deus as coisas não são assim. Eu já ouvi de uma pessoa que acho que ela não sabe o que disse: quando o Senhor chegou aqui, eu já estava. Graças a Deus que ela estava, espero que continue. Mas cheguei aqui, não para fazer diferença, mas ao mesmo tempo para fazer diferença e ser diferente. A igreja precisa estar ciente das qualificações de seus líderes, e essas qualificações primeiramente vêm da parte de Deus. Mas o líder não pode ser qualquer pessoa. As empresas investem nos seus líderes, nas linhas de produções. Empresas contratam empresas
para contratarem um profissional que tenha o perfil daquela empresa. Porque eles entendem que precisam ter excelência. E para isso passam por aquele processo de qualidade, né? É ISO 9001, é ISO 10.000, não sei o quê. E na igreja não tem esse ISO, né, gente? Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Não. Essas empresas trabalham com linha de produção. Se um carro ou algo que foi feito der problema, joga fora, faz outro. Agora, a igreja, estamos lidando com vidas que custaram o sacrifício de Jesus. Se na empresa nós precisamos do melhor, na igreja mais ainda. Então a igreja precisa estar ciente das qualificações dos seus líderes. Mas além de estar ciente das qualificações dos seus líderes, a igreja precisa também estar ciente do ministério exercido pelos seus líderes. Qual é o ministério dele? Com a sua ênfase ministerial. Olha, isso aqui é diácono, eu vou honrá-lo como diácono. Olha, isso aqui é líder do louvor, eu vou honrá-lo como líder do louvor. Olha, isso aqui é presbítero, algumas igrejas têm, vou honrá-lo como presbítero. Isso aqui é líder de irmãos, vou honrá-lo. Isso aqui é pastor, vou honrá-lo como pastor. A igreja precisa estar ciente do ministério que eles exercem. E saber que Deus os colocou ali. Mesmo que as igrejas sejam democráticas, mas é uma democracia que depende da teocracia, que vem lá de Deus. Além da igreja precisar estar ciente das qualificações e do ministério exercido pelos seus líderes, a igreja também precisa estar ciente das necessidades dos seus líderes. Porque tem igreja que acha que os seus líderes são homens de ferro, que são super-heróis, que não tem problema, que são imunes a tudo e a todos. Só isso. Paulo vai dizer, quem é que chora como não chora? Paulo chega a dizer no capítulo 12 de Coríntios, fala assim, gente, se eles são apóstolos, eu muito mais. E eu vou trazer aqui para vocês as minhas qualificações ministeriais. Olha, o que me qualificou para ser apóstolo? 5 vezes eu recebi 39 chicotadas. Quase morri. Tive necessidade, fui perseguido, fui preso, tive fome, né? Fui vítima. Ele chega a dizer, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo tinha essas necessidades. E a igreja sempre procurou trabalhar nas necessidades de Paulo, como a igreja de Filipe. Paulo fala assim, olha, vocês são fantásticos. Tem uma igreja que Paulo fala assim, se fosse possível, vocês iam arrancar os olhos de vocês e dar para mim. Mas também teve um momento que Paulo fala lá em Timóteo, olha, na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Eu fiquei sozinho, mas Deus não me abandonou. A igreja precisa também ter ciência das necessidades do seu líder, e o líder tem que ser transparente, passar para a igreja isso, e a igreja precisa ter sensibilidade para enxergar. Pastor, diácono, líder do louvor, olha, sofre perseguição, né? Tem enfermidade, tem problemas financeiros, tem depressão, tem ansiedade, e isso não o desqualifica, e isso não menospreza, porque ele é um ser humano, como todos. Quando a gente olha para a Bíblia, vê um grande gigante de fé. Elias orou e desceu fogo do céu. Elias orou, pessoas foram ressuscitadas. Elias orou e parou de chover. Elias orou e voltou a chover. Mas Elias teve depressão. Davi, aquele grande pequeno homem que derrotou o grande gigante Golias, o homem que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus, sofreu doenças psicossomáticas. Se vocês lerem o Salmo 32 e o Salmo 38, ele fala assim, olha, a minha situação está difícil, à noite eu faço o meu travesseiro ficar molhado, o meu leito fica molhado das minhas lágrimas. Olha, eu ando encurvado, eu estou sofrendo angústia, dor no coração, eu estou com o meu corpo febril, o meu corpo está cheio de chagas que tornam-se infectas e purulentas por um grande sentimento de culpa que eu estou carregando. Esse era Davi. Jó, que a Bíblia fala que era homem
reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, que não havia ninguém na face da terra como ele, padeceu e a gente não sabe por quanto tempo. E a igreja precisa saber que os seus líderes também têm necessidades. Isso chama-se transparência ministerial. Mas além da transparência ministerial, eu vejo aqui nesse texto outro item importante, que é voluntariedade ministerial. Nós estamos vivendo um período que eu chamo de baixa frequência e síndrome de vocação ministerial. Muitas pessoas não querem mais assumir o ministério de forma voluntária. Alguns querem trabalhar sua igreja grande, como pastor auxiliar, e que tenha um bom salário. Mas não quer pagar um preço de estudar. E Paulo aqui, olha o que ele mostra, essa questão de voluntariedade. Olha o que ele diz no versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele fala, eu servi a Deus. Ele não fala assim, olha, eu fui obrigado, eu queria ter um bom salário, eu estava lá para servir. Ele se dispôs voluntariamente. Ele diz no versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu estou oferecendo a minha vida por amor a Deus, eu estou oferecendo a minha vida para salvar outras vidas, eu não me importo o que vai acontecer comigo, mesmo que eu vá morrer. O meu compromisso é pregar, é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu estou fazendo isso voluntário, por amor, ninguém me obrigou e eu não estou recebendo nada por isso. Era voluntariedade, ele fez isso de forma voluntária. No versículo 33 ele diz o seguinte, olha lá: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Ele se dispôs, ele se ofereceu. E no versículo 35 ele diz, olha lá: em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Paulo está se doando, gente. Com essa questão da voluntariedade ministerial, eu entendo que ministério é serviço e não para ser visto. Tem alguém que quer aparecer, né? Que acha que aqui é um palco, né? BBB ministerial, BBB gospel, né? A fama gospel. Tem pastores aí que se acham estrelas, né, gente? Paulo não pensa assim. Ministério é para ser visto e não para ser visto. Paulo se doou totalmente em prol da obra de Deus. Paulo se doou totalmente em prol do povo de Deus. Ele trabalha para Deus, ele trabalha na obra de Deus, ele trabalha para o povo de Deus, ele se doa. É voluntariedade. E isso se requer não apenas dos líderes, mas também dos liderados. Às vezes, para fazer trabalho, a gente tem que apelar para as pessoas, né? As pessoas deviam chegar e se oferecer. Recentemente alguém chegou: pastor, conta comigo, tem alguma coisa para fazer? Eu gosto quando eu ouço isso, né? É diferente quando a gente fica assim, ó, quem quer, né? Parece que é o pastor Silvio Santos. Quem é que eu vou chamar? Né? Vem você. Não é assim, quem quer dinheiro? Tem dinheiro, quer. Aqui não tem dinheiro não, gente. Aqui tem trabalho. Paulo se doa e cada um de nós tem que se doar. Sabe por quê, gente? Porque Jesus se doou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado o seu Filho em resgate de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Além dessa transparência ministerial que eu enxergo nesse texto, além dessa voluntariedade ministerial que eu enxergo nesse texto, há um terceiro item que é de suma importância: prioridades ministeriais. Quais são as nossas prioridades como líderes e quais são as nossas prioridades como crentes, como liderados? Paulo coloca aqui, versículo 20: vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. A prioridade de Paulo, gente, era pregar o Evangelho. Paulo não estava preocupado, em fazer programa de televisão. Se fosse, eu já até faria para pregar. Paulo não estava preocupado em aparecer nas redes sociais. Paulo estava preocupado em pregar o Evangelho. Paulo não estava preocupado que a igreja dele tivesse um excelente grupo de louvor, e isso é importante. Paulo não estava preocupado que na igreja dele tivesse um ótimo ministério de coreografia, isso tem até a sua importância. Paulo não estava preocupado que na sua igreja tivesse um ministério de dança, de assistente social, isso faz parte, mas Paulo entendeu que a prioridade era pregar o Evangelho. E ele fala no versículo 21, no versículo 20, pregar e ensinar. No versículo 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor. Paulo não chegou assim para eles: Deus ama você, que bonzinho, olha, você é um vencedor, olha, você vai ter vitória, Deus quer te dar vitória. Paulo está dizendo: vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender. Se vocês quiserem entrar no céu, tem que mudar de vida. É isso que Paulo pregava. Hoje os discursos das igrejas é autoajuda e não ajuda do alto. E às vezes a igreja, quando o pastor prega muito sobre inferno e pecado, a pessoa fala: meu Deus, que inferno essa igreja, É tanto pecado nessa igreja, eu vou mudar de igreja, Tinha uma igreja lá que tinha um camarada que se achava mais santo do que todo mundo. Quando o pastor pregava, ele falava que era para os outros, E o pastor um dia combinou com a igreja: não vem ninguém, eu vou pregar porque ele vai vir, eu quero ver o que ele vai falar. E o pastor naquele dia largou a lenha, e pregou, e só tinha o camarada. E quando acabou o culto: tá vendo, pastor? É por isso que não tem ninguém nessa igreja, você só prega isso. É isso. Olha o que Paulo diz no versículo 24: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério era esse? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso é a prioridade na vida de Paulo. E olha o que ele diz no versículo 27: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Pensando em prioridade. O que Paulo fez aqui? Paulo fala que ele testemunhou do Evangelho, que ele testificou do Evangelho, que ele pregou o Evangelho, que ele ensinou o Evangelho. Tudo isso está falando do quê? Evangelho, palavra de Deus, gente. Prioridade na igreja é palavra. As outras coisas têm o seu lugar, mas a prioridade é palavra. Se tiver um ótimo grupo de louvor, glória a Deus por isso, é fantástico. Se tiver um ministério de coreografia, glória a Deus por isso, tem o seu lugar. Se tiver aqui outras coisas que tem sociais, glória a Deus para isso, tem o seu lugar. Mas se tiver tudo isso e não tiver a pregação, o ensino da palavra de Deus, tudo isso é zero, é nada. Mas se tiver só isso e não tiver o resto, isso já é suficiente. A igreja de Atos não tinha grupo de louvor. Hoje precisa, graças a Deus. A igreja de Atos não tinha ministério de dança e de coreografia. A igreja de Atos não tinha culto pet. O que é isso, pastor? Tem. Mas a igreja
de Atos crescia porque o Evangelho era pregado. Em Atos 3, Atos 2, a igreja começa com 3.000. Em Atos 4 já são 5.000. Em Atos 6 já é uma multidão. Porque eles estavam priorizando a palavra. E eu gosto de Atos 6. Surgiu um problema. Olha as apóstolas. Tem um problema aqui na igreja. As cestas básicas estão dando prioridade para as judias. Estão judiando das gregas. As viúvas não estão recebendo. E os apóstolos falaram, isso é importante. Mas não é justo que nós abandonemos o ministério da oração, da palavra, para servir as mesas. Escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria do Espírito. Encarreguem eles de fazer isso. Se fosse hoje, amém, esse pastor não quer trabalhar, quer colocar os outros para trabalhar. Mas o que é que diz o texto? O parecer agradou a todos e escolheram. Aí eu gosto do versículo 4. E nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra de Deus. Isso é prioridade, gente. Além de Paulo testemunhar do Evangelho, de testificar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, Paulo preparou a igreja para os ataques internos e externos. Veja o que ele diz no versículo 29 e 30, gente. Ele começa, 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ataques de fora. Agora olha o 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. 31. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre os que são santificados. Amém. Paulo está dizendo, olha, vai entrar gente fora da igreja para tentar perverter. E é por isso que eu estou ensinando a palavra. A melhor maneira de combater o erro é pregar a verdade, gente. Agora, o que mais dói é o versículo 31. E dentro, no meio de vocês, vai surgir. O que mais dói para o pastor ou para os líderes não são as perseguições lá de fora, não. É a perseguição de membro dentro da igreja, que se levanta contra o pastor, que se levanta contra o outro. Pessoa que se diz que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, mas está carregando sangue inocente nas suas mãos, porque não fala com o irmão, não fala com o pastor, né? Crente dodói e meio ingrato. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje. Amém. Pensando um pouquinho sobre líderes e liderados em Cristo. Precisando dessa transparência, dessa voluntariedade e dessas prioridades ministeriais. Que a gente leve a sério isso e não abra mão disso. Que Paulo fala, e agora estou ciente, estou entregando a alma de vocês a Deus. Porque eu fiz o melhor. Que Deus cuide de vocês, disse Paulo. Pai bondoso, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer por essa noite de ceia e da explanação da tua palavra. Nos ajuda a não apenas apreciar esse sermão, mas colocar em prática o que nós temos aprendido, para sermos pessoas que agradam o teu coração, como nós cantamos. Tudo que ele fez foi obedecer, que nós sejamos obedientes e possamos receber de ti aquelas palavras que tu dirigiste a teu Filho Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.